Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Gomes e hoje eu vou falar sobre o Dependency Drift. O Dependency Drift é uma técnica muito simples e o objetivo dela é medir o quão defasadas estão as nossas dependências com relação às últimas versões disponíveis no repositório central. Ou seja, para cada biblioteca que eu importei dentro do meu projeto, qual a distância, e pode ser medido de várias formas, né? Entre a versão que eu tenho instalada e a última versão disponível do repositório central, né? Então, o Dependency Drift é justamente isso, ele tenta medir essa distância, né, ou essa diferença entre a versão que eu tenho e a versão que está disponível no repositório central, né? E por que é importante controlar o Dependency Drift das nossas aplicações? Bom, o primeiro é que as nossas aplicações são compostas por diversas dependências, né? Então, manter um Dependency Drift pequeno ou reduzido, ou gerenciar o Dependency Drift, vai ajudar a diminuir o impacto de atualizações, caso seja forçado a fazer uma atualização de dependência. Por exemplo, caso uma dependência apresente uma vulnerabilidade e a gente precise fazer essa atualização, é muito melhor se a distância entre a versão que eu tenho instalada e a última versão disponível seja pequena, né? Ou seja, se eu vim fazendo alterações ao longo do tempo para diminuir esse impacto, né? Ou seja, se eu fico muito tempo sem atualizar uma dependência e por algum motivo eu sou forçado a fazer essa atualização, dependendo do volume de alterações que essas versões foram acumulando ao longo do tempo, quando eu trouxer essa versão atualizada, eu posso ter um impacto na minha aplicação. Não vai ser simplesmente alterar a versão da biblioteca disponível, mas pode ser que eu precise alterar, inclusive, a forma de consumir essa biblioteca, né? Então pode, de fato, ser o que a gente chama, pode trazer o que a gente chama de breaking change, né? Ou seja, alterando essa versão, eu vou quebrar o meu código, vou precisar adaptar e ajustar para atualizar o uso dessa nova biblioteca, né? Então esse é um aspecto importante e muito valioso, né, dessa técnica, né? Então, garantir que o Dependency Drift é pequeno vai nos ajudar a eliminar e evitar esses problemas. Um outro problema importante é que não basta identificar que uma dependência tem vulnerabilidade, é preciso atualizar essas dependências, né? E a gente vai falar de um caso onde uma empresa demorou para fazer essa atualização, eles identificaram a vulnerabilidade de forma adequada, mas demoraram muito para fazer a atualização. E a gente vai falar um pouco sobre esse caso. E aí a gente comentou que existem algumas formas de medir o Dependency Drift. E existem basicamente duas principais formas, né? A primeira é medir pelo número de versões, né? Ou seja, quantas versões a biblioteca que eu tenho instalada no meu projeto, está distante da última versão disponível. Uma outra forma de medir é qual é a distância de tempo entre a versão que eu tenho e a última versão disponível, ou seja, quanto tempo passou entre essas duas versões. As duas formas são válidas, existem ferramentas diferentes que vão ajudar a gente a medir, mas no final das contas, independente da forma de medir, o importante é que você tenha consciência e aja de forma intencional em fazer a gestão do Dependency Drift na sua aplicação, né? Como ferramentas, a gente vai falar de algumas, mas independente da ferramenta que você utilizar, é importante que você tenha essa consciência, né? E que você faça a gestão e comunique para a sua liderança técnica, ou caso você seja um líder técnico, um tech lead ou um arquiteto, que você dê visibilidade para essa informação, porque no final das contas isso tudo vai contribuir para o que a gente chama de gestão de risco de arquitetura ou gestão de risco técnico dos produtos. E isso tudo vai estar somado num conceito mais amplo, que é o débito técnico das nossas aplicações. A gente vai falar sobre esse conceito também numa próxima oportunidade. Além dessa forma de medir, né, independente de ser por tempo ou por número de versões, você pode criar fitness functions para medir o Dependency Drift da sua aplicação. Ou seja, criar uma função que ela pode ser executada dentro de um pipeline, né? Então vai estar automatizada, que toda vez que você rodar o pipeline de automação para gerar uma versão nova da sua aplicação, ela indique para você qual é o seu Dependency Drift. E a partir daí vocês podem, dentro do time, né, chegar a um consenso de qual é o limite aceitável de um Dependency Drift para uma aplicação dentro do seu portfólio ou dentro da sua empresa, né? E caso esse Dependency Drift seja ultrapassado, esse build pode ser quebrado, né? Então, dentro da pipeline, você quebra o build e dá a oportunidade das equipes
entenderem que elas precisam fazer a atualização das versões, né? Então, essas são formas de incorporar o Dependency Drift dentro do nosso dia a dia. Como ferramentas, a gente pode destacar aqui o Renovate, né? Todas as ferramentas que eu vou falar, que eu vou comentar, são ferramentas open source, vocês podem utilizar. Uma tem uma limitação específica que eu vou comentar. Então, o Renovate é uma ferramenta que vocês podem instalar, open source, e ela vai varrer as suas dependências e vai buscar dentro dos repositórios centrais as últimas versões. E ela automaticamente vai fazer pull requests para vocês com as versões atualizadas, né? Tem algumas formas de configuração, mas é tão simples quanto isso. Ela vai olhar a sua aplicação, verificar a lista de dependências que você tem, bater a versão que você tem daquela biblioteca contra a última versão disponível no repositório central, e caso exista uma diferença, ela vai fazer uma atualização dentro do seu, né, do seu arquivo de dependências, né? Pode ser um POM.xml, no caso de aplicações Java, que utilizam Maven, né? E vai submeter essa atualização através de um pull request para você, automaticamente. Então, nesse caso, você instala essa ferramenta e ela vai garantir que o seu Dependency Drift, ela vai tentar te ajudar a manter um Dependency Drift sempre controlado, né? Então, essa é uma ferramenta Renovate, está disponível, open source, free, e vocês podem incorporar dentro do seu ciclo de desenvolvimento. Uma outra ferramenta para quem usa o GitHub, que está disponível também sem custo adicional, é o Dependabot, que funciona basicamente como Renovate. Então ele vai identificar ali quais são as suas dependências. Então se você tem um projeto dentro do GitHub, um repositório público, você pode utilizar o Dependabot sem custo adicional. E ele vai fazer basicamente o mesmo comportamento, né? Então vai verificar suas dependências, vai bater as versões das suas dependências contra o repositório central, e caso ele identifique uma diferença entre a sua versão e a versão do repositório central, ele vai atualizar essa sua, né, esse seu arquivo de dependências com a versão mais atual e publicar essa alteração, e submeter essa alteração como um pull request, né? Uma outra ferramenta é o libyear. E a libyear, ela justamente utiliza não a diferença entre as versões, mas o tempo. Ela vai te ajudar a calcular qual é o tempo que você tem de defasagem com relação às suas dependências, né? Então ela vai, por exemplo, vai calcular para todas as dependências 1, 2, 3, 4 dias, e vai somar isso tudo e vai dizer para a sua aplicação quanto tempo de defasagem ela tem. É uma métrica interessante também para comunicar, e dependendo do comportamento que você quer incentivar para quem vai interagir com essa métrica, pode ser uma alternativa também. Então, o libyear é uma alternativa. E aí, falando um pouco de casos reais, né, onde o Dependency Drift ou a ausência do cuidado com o Dependency Drift trouxe problemas reais. Tem uma empresa norte-americana chamada Equifax. Eles identificaram uma vulnerabilidade em uma das bibliotecas deles, né, uma versão do Struts, do Java, que eles estavam utilizando, mas demoraram muito para atualizar essa biblioteca, né? Então eles foram competentes na identificação da vulnerabilidade, mas eles demoraram muito para atualizar a versão dessa dependência e publicar a aplicação atualizada, né? E entre a identificação da vulnerabilidade e a publicação de uma versão nova da aplicação do Equifax, essa brecha foi explorada por uma equipe de cybercrime. Assim, não vou entrar em detalhes, eu vou compartilhar aqui o link para as notícias, né? Mas de modo geral, além esse problema se tornou público, né? Além do impacto na imagem da empresa, né? Que é irreversível e inestimável, né? Intangível, o Equifax teve que desembolsar centenas de milhões de dólares para reparar os danos aos seus clientes, né? Então, só para ter uma ideia, né, da dimensão que um problema como esse pode alcançar. Então, pode ser muito simples para resolver, uma técnica muito simples de ser aplicada e incorporada dentro do nosso ciclo de vida de desenvolvimento, mas que se passar sem a atenção necessária, sem a atenção devida, pode ter um impacto muito grande, né? Bom, é isso, pessoal. É um pouco do que eu queria compartilhar com vocês sobre o Dependency Drift. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.